etapa aí do nosso seminário. Enfim, a gente tem aqui um convidado de Florianópolis, que é o Gerd Schink. O Gerd Schink, ele tem 55 anos, é historiador e ecologista há 37 anos, autor do livro Ecologia e Política, em 1986, pela editora Tchê, participante da primeira Brigada Internacionalista para a Colheita do Café na Nicarágua, em 1986, mentor e participante do grupo que escalou a chaminé do gasômetro em Florianópolis, né? Em Porto Alegre. E tornando-se por um dia inteiro, quando ali por um dia inteiro, ação esta que resultou na consolidação do Parque Marinha no Brasil, em Porto Alegre, em 1978. Vereador em Porto Alegre, pelo PT, eleito sob as bandeiras do movimento ecológico. Reside em Florianópolis, onde é presidente executivo do INMAR, Instituto para a Mercadilhagem Marítima. Membro do núcleo gestor municipal do plano diretor, membro do MOSAL, Movimento Saneamento Alternativo. Fique à vontade. Bom, pessoal, então eu preciso de alguém que me ajude aqui, ó. Tá? Que aí eu fico mais à vontade aqui para falar para vocês as coisinhas que eu quero dizer. Vamos ser então bastante objetivos. Isso vocês já não precisam saber, passa adiante. Eu quero fazer para todos vocês aqui a seguinte: levanta o braço quem já visitou uma indústria metal-mecânica de vocês aqui. Quem já visitou uma indústria metal-mecânica? Quantos? Não estou vendo. Não é assim. Mais alto. Dois só. Olha que interessante. Eu também. E você, claro, você eu já botaria dentro, mas deixa eu falar mais alto então. Quem anda de bicicleta com frequência para se mover na cidade? 1, 2, 3, 4. 4. 1/3 mais ou menos do público aqui, um pouquinho menos. E qual é o melhor carro do mundo? Olha, eu estou dizendo que eu que respondo. Você não precisa responder. O melhor carro do mundo é o teu. É o que tu tem. Até porque você levou horas na concessionária escolhendo ele, você gostou do banquinho dele, gostou da cor, a mulher já botou no pitaco que tinha que ter o porta-mala maior, as rodinhas de tatatã. E o melhor carro do mundo, sem dúvida nenhuma, esse é o teu. A indústria automobilística colocou na tua cabeça que tu fez a melhor compra, de ocasião inclusive. Pode passar. Tá. Eu vou distribuir o meu roteiro tentando não correr o risco de ser enfadonho, fazendo uma verdade de teoria ecológica, depois a dimensão e o glamour da indústria automobilística, um olhar para a cidade, por fim, a mobilidade humana e não urbana. Pode botar. Um pouco de teoria ecológica. Quando eu faço assim, tu pode baixar, tá? Os fundamentos técnicos científicos, que é o beabá, a entropia, a cadeia trófica, biocenose, o equilíbrio ecológico, o que é o ponto de não retorno, ciclos biogeoquímicos. Tudo isso aqui vocês encontram, é só botar no Google ali na internet, Wikipedia, vocês vão saber cada um desses conceitos aqui. Essa aqui é a lei básica que move o universo, a lei da energia. Tá? A entropia significa que a energia flui do ponto de maior concentração para o de menor concentração. Uma lei universal da física, química. A cadeia trófica, não vou entrar nisso aqui, olha aqui, ó, que entra o equilíbrio ecológico, não vou mais adiante retomar isso aqui, porque ele aparece em cores. Tá? O ponto de não retorno, o que é? É quando um ecossistema entra em colapso e as espécies, então, também entram em colapso e você não tem mais o retorno de ele, por si só, né, retornar ao equilíbrio originalmente que ele tinha.
Né? E o que são os ciclos biogeoquímicos? Tudo isso aqui vocês estudaram no primário, estou certo, nas aulas de biologia, mas esqueceram. Não vai me dizer que nunca ouviu falar disso aí. Olha aqui os ciclos biogeoquímicos que movem a natureza. Então, são os principais, tem outros, tá? Ciclo da água, ciclo do oxigênio, nitrogênio, carbono, fósforo. Cada um desses ciclos tem uma característica própria e são fundamentais para a nossa sobrevivência. Aqui tu tens, por exemplo, um retrato simbólico, solzinho, olha lá, alegre, com o raiozinho dele olhando aqui como é que ele movimenta a água no planeta. Ó, é assim. Então evapora, coisa e tal, cria nuvem, a nuvem cai, espita, rola, isso aqui vira um riozinho, um arroio, coisa e tal. Aqui nós temos a bacia hidrográfica, portanto, e uma parte também, evapotranspiração, é trabalhada nos oceanos. Né? Importante isso, claro, evidente, nós dependemos disso. A vida no planeta depende não só desses ciclos, como de outros. Outros conceitos básicos do beabá da ecologia. Os ecossistemas, isso já é uma divisão dentro da grande organização da vida, né? Então, os biomas, né? O Brasil tem 5 biomas: Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, as outras coisas você sabe, resiliência, depressão, ambiente ecologicamente estéril. O que seria isso? Que conceito é esse ecologicamente estéril? Então, vou dar um exemplo, o que significa isso na prática. Neste momento, o que você está sentado aí, eu estou falando aqui, existem milhares de guardas fortemente armados, cuidando de áreas tóxicas, seja de radiação, seja de contaminação química, etc., tá? Onde as pessoas não podem entrar. São ambientes estéreis para a vida, por causa dos testes atômicos, das contaminações químicas, etc. É um absurdo você imaginar que essa é uma sociedade que está produzindo isso. E nós estamos tendo que manter isso hoje. Claro, alguns desses materiais tóxicos, por exemplo, e o processo de fabricação deles, criou essas áreas cujo processo de produção produziu um celularzinho aí que você tem no bolso. Tá? Alguns materiais utilizados ali. Então, vamos adiante. O que é capacidade de suporte? Já vou entrar aqui. E o impacto ambiental? Olha a capacidade de suporte. Ó. Isso aqui é um impacto ambiental. Uma forma de impacto ambiental. Entra no meio desse rolo aqui. Você ouve falar no jornal. O impacto ambiental causado pela indústria ou pela poluição, coisa e tal. Bom, a consequência do impacto ambiental é o cara navegando aqui no meio, né, da espuma de um rio morto, um arroio, um rio morto, totalmente morto aqui, para qualquer forma de vida, que aqui não oxigena mais nada, não tem nenhuma forma de vida embaixo. O que é uma capacidade de suporte? Olha que bonitinho. Aqui nós temos duas vaquinhas em cima do pasto, que é um suporte aceitável para esse pasto aqui, para reproduzir infinitamente essas duas vacas aqui. Quanto mais vaca você bota em cima da mesma área, imaginando que essa é a mesma área, tá? Você reduz, obviamente, pelo caso do pisoteio, de comer, coisa e tal, a capacidade de reprodução. Chega a um ponto que você tem depois um excesso de vaquinha em cima da mesma área, já 3 graminhas aqui representadas. Portanto, esse sistema aqui, a natureza perdeu a sua capacidade de suporte para se reproduzir, para manter o gado em cima. Isso é só um exemplo para você entender um pouco por trás desses conceitos. Tem muita ciência, tem muita pesquisa, só pesquisa, a gente sabe quanto é a capacidade de suporte de uma mata atlântica, de um banhado, de um pasto, etc. Então, olha só, vamos comparar aqui sistemas de pensamento que a ecologia, ela inova, né, no século XX, com também uma forma de pensar e de abordagem diferente. Então, olha só, no pensamento hegemônico na sociedade, nós teríamos essa coluna aqui, e vamos compará-la com uma visão ecológica, a partir de certos conceitos. Então, por exemplo, na sociedade, você tem a hegemonia, claro, a hegemonia, estamos falando, o que mais pesa é o pensamento tecnocrático.
É o beabá da técnica, do tecnicismo, coisa e tal. Na natureza, a visão ecológica, ela coloca um pensamento holístico. É completamente diferente a forma de os pesos para a mesma ciência, tá? Estamos falando aqui de pensamento em torno de uma visão científica, obviamente. Tá? Então aqui prepondera o pensamento holístico. Na sociedade, hoje, a forma de pensamento é da verticalidade. Vem de cima para baixo as regras da hierarquia. O que tem isso a ver com mobilidade? Logo nós vamos ver. Na visão ecológica é a transversalidade. Na sociedade, o que prepondera? A simplificação do pensamento, a absoluta simplificação. No ponto de vista ecológico, é a complexidade que orienta o pensamento. Aqui, ó, a uniformidade e a padronização na sociedade atual, que você vê pelo tecnicismo, pela verticalidade, pela simplificação, é a uniformidade, é a padronização das coisas. Tudo certinho, tudo igual, tudo em série, tudo, né, feito em alta produção, uniformizados, coisas e tal, sistemas desse tipo. Na natureza e a visão ecológica, ela se inclina para a diversidade, para a singularidade, ela respeita o diferente. Tá? Aqui você tem as constantes desequilíbrios na sociedade atual e as crises, a qual o companheiro do MST fez menção aqui sobre o nosso modelo agrícola, tal, totalmente insustentável e predador. E aqui nós temos o que é a visão ecológica que orienta para o homeostase, o equilíbrio. Tá? Essa palavrinha aqui é mais para cultural, para vocês terem ela também em mente, porque isso já não é muito mais usado, essa é um jargão popular, mas o homeostase é um conceito que a ciência, a biologia, a ecologia usa muito. A complexidade da natureza e no pensar. Olha só, essa imagem aí. O que ela diz para nós, essa imagem? Isso aqui é o bioma Mata Atlântica, extremamente complexo, diverso, onde existem milhares de espécies. Aqui nós temos um assentamento do MST, onde eles fizeram a couve, o milhozinho, a bananeira, papapá, tudo em agroecologia, coisa e tal. Porém, claro, ele não pode ser feito aqui dentro da Mata Atlântica Virgem. Aqui já há uma ação humana, porém sustentável. Olha o que faz o agronegócio. Ei, tu aqui do meu MST, eu vim falar de mobilidade, estou falando de coisa da agricultura, olha só que interessante. Isso aqui é a monocultura mecanizada, que vai produzir o etanol, que vai produzir o milho, que vai produzir soja para engordar porco. Certo? Aqui, total simplificação, arrasou, a terra virou um mero suporte, como isso aqui. Em cima da terra vai o produto químico artificial, NPK e outras porcarias, e depois vem a colheita, a semeadeira, e depois vem os aviões com agrotóxico, tudo mecanizado, tudo consumindo petróleo, etanol, coisa e tal. Essa aqui seria a antítese, absoluta antítese disso aqui. Esse aqui é o modelo agrícola que está imperando hoje, pretende, né? É isso aí que o companheiro do MST diz com todas as letras, eu assino embaixo. Pode ir. Olha só que interessante. Essa palavrinha aqui, o que significa para vocês? Vamos pensar um pouquinho, porque a minha função aqui é fazer pensar. Olha que bom. Então, o conceito filosófico da complementariedade, que significa e, tão mal compreendido, inclusive na mobilidade. Logo nós vamos perceber por quê. Porque a mobilidade hoje, que o sistema propõe, é essa aqui, a da exclusão de alternativas. É o do império do automóvel. Tá? Vamos adiante. Como é que se traduz o ou? O ou, ele opera no modo binário. O raciocínio reducionista, ele sugere certeza. E olha uma forma de expressão do ou, do modo binário. O que é isso aqui? É a tradução dos bits do computador. Quem acha de vocês que o computador é um ser muito inteligente se enganou.
O computador é o mais burro das máquinas porque ele precisa da nossa orientação. Ele é feito sabedor de que nós vamos ter a opção, mas quem toma a opção somos nós. O computador é um imbecil total. Como esse, por exemplo, que eu tenho que ali apertar a tecla, senão ele não morre. Ele vai morrer aqui. Ele não sabe o que fazer. Olha o que é o E, modo múltiplo. O raciocínio complexo, ele sugere probabilidades, não tem nada a ver com certeza. A raciocínio matemática de probabilística, isso é um estudo, toda uma área da matemática que estuda isso. Quem estuda movimentos de populações e coisa e tal, ele tem que saber a probabilidade. E olha como é que você traduziria, em contraposição a isso aqui, como é que seria uma forma gráfica de traduzir a complexidade e a complementaridade do E. Olha aqui, ó, as letrinhas diferentes, alternando algarismos com números, etc, etc. Dá para começar a sacar como a forma de pensamento orienta a nossa visão de mundo. Total. Olha só uma tradução. Aqui vocês entendem a ilha, certamente já vislumbraram a ilha de Santa Catarina, Florianópolis, né? Isso aqui é um modelo tecnológico de saneamento, feito pela companhia lá, concessionária. Ele é retratado por que assim? Porque ele é todo igual. Esse aqui é um modelo tecnológico da complementaridade, da diversidade, da complexidade, com modelos tecnológicos diferentes, que cobrem toda a ilha. Ó. Você vê aqui que tem furos aqui, porque esse modelo aqui não dá conta. Esse é excludente, esse aqui é do OU, esse aqui é do OU, esse é do E. Olhem só a consequência que tem isso. Olha aí. Esse é o modelo da parte sul da ilha de Santa Catarina, proposto pela concessionária de esgoto, a Casan, que é isso aqui, só essas partes aqui de tratamento de rede, e esse aqui é produzido pelo Mosal, do qual eu faço parte, um dos coordenadores, que é o movimento saneamento alternativo, para todo o sul da ilha, a mesma área. Quem tem isso que ver com mobilidade, nós já vamos ver por quê. Então, isso são sistemas tecnológicos que são adotados em função de pressupostos, que são científicos e técnicos. Aqui retrata uma visão de mundo, de técnica e de ciência. Essa aqui retrata uma visão de ciência também, só que completamente diferente. É o Mosal, né? Está aqui no nosso, depois vocês podem entrar, Movimento de Saneamento Alternativo, Blogspot. É uma viagem super bacana, cara, vocês vão ficar maravilhados, eu tenho certeza. Esse é o nosso blog aqui, que é um compêndio de estudos sobre essas questões aqui. Pode passar? Eu estou fazendo propaganda do Mosal. Mas eu volto à mobilidade. Assim como eu estava falando ali de saneamento e colocando justa posição, agora vamos comparar as dimensões do tratamento de esgoto com as da mobilidade humana. Olha aqui, ó. Eu tenho desde a carretinha aqui, para eu carregar um volumezinho de 20, 30 quilos, ou um pouco mais, se eu for forte, tá? Muitos carrinhos de mão dão uma caminhonete. Muitas caminhonetes dão um caminhão, muitos caminhões dão um trem, muitos trens enchem um navio. Tudo aqui é questão de escala. A mesma coisa você tem para qualquer coisa que você faça hoje. Você pode ter a casa unifamiliar, os núcleos habitacionais, a papapá e a grande cidade. O tratamento de esgoto, o mesmo tipo de dimensão. Capite? Nós vamos falar disso porque tem implicações na mobilidade urbana. Vamos lá. Então aqui, o que propõe o movimento ecológico, uma nova visão de desenvolvimento, não é? A ecologia política, ela coloca em xeque as visões econômicas hegemônicas, né? A economia, na sua dimensão real, é vista como apenas um capítulo da ecologia, o que gera uma nova abordagem econômica. Então, nós, ecologistas, eu me reivindico dessa escola filosófica e técnica, enfim, de ciência, nós advogamos que a economia, ela é subordinada aos princípios ecológicos, e não o contrário. O que prepondera no sistema capitalista? A hegemonia da economia, do pensamento econômico. O capitalismo é a exacerbação dessa lógica. Tá?
Bom, aqui depois vocês têm pegada ecológica, não vamos nos ater a isso, porque eu acho que isso aqui é muito mais importante. O capitalismo, como aqui o nosso amigo Joá falou, né, ele tem algumas pegadinhas muito interessantes. Por exemplo, essa tese da inevitabilidade. Ele diz o seguinte: olha, é inevitável que a humanidade vai crescer tanto que o planeta vai encher de gente e que por isso vão acontecer muita morte, vai aquecer o planeta e coisa e tal, e que, né, portanto, nós temos que fazer isso, fazer aquilo, coisa e tal, encher aqui a Mata Atlântica, coisa e tal, porque é inevitável. Isso atende a um conceito aqui, ó, que na história, a tradução dessa inevitabilidade chama de determinismo histórico. Isso aqui é muito interessante, porque se você é um determinista histórico, você acredita que ficar sentado aqui e fazendo assim, o socialismo vai chegar. Porque ele é determinado que o capitalismo vai sucumbir e vai gerar o capitalismo. Então, se é assim, eu sento aqui e fico esperando o socialismo chegar. Não é verdade? Mas o socialismo não vai chegar por si só. O socialismo vai chegar se existem pessoas lutando por ele, desmontando a lógica do capitalismo e construindo o socialismo. Aí ele poderá chegar. Não é inevitável que o capitalismo vai sucumbir. Isso não é inevitável. Ele pode trazer a barbárie, pode acabar com a vida no planeta Terra. E aí tu vai erigir o socialismo onde? Nas áreas contaminadas? No deserto? Então, essa é a lógica que nós temos que contrabalançar e estudar com muito carinho. Olha só essa imagem. Não parece determinismo histórico que esse cara agora evolua daqui? Esses são os últimos 30 anos. Ó. O cara carregando o laptop, celularzinho, bonitinho. Até aqui, a humanidade, o Homo sapiens, milhões de anos chegou até aqui. Vamos supor que aqui iniciou a Revolução Industrial Moderna. Se tu quiser regredir alguns milímetros, aqui significaria assim, ó, uns milímetros, a sociedade sedentária, as cidades, 10 mil anos atrás. Em 200 anos, esse cara aqui surgiu. Ele está acabando com o planeta. Em 200 anos, menos de 200 anos. Ele pode virar isso assim. Se eu não sou determinista histórico, estamos aqui, certo? A coisa vai evoluindo e não tem nada de coisa pré-datada que o capitalismo vai virar isso. O capitalismo pode virar a barbárie. A Revolução Industrial, a égide da grande máquina, a vapor, coisa e tal, com toda a sua simbologia, aqui o rei discursando, coisa e tal, vai ser um cilindro, né? Cilindro aqui dentro, essas monstruosidades, todos já desapareceram aqui dentro, estão em alguns museus. E a sociedade de hoje fez a Revolução Industrial em 150 anos. Aqui. Essa situação aqui, ela é recorrente em várias áreas do mundo. O que tem aqui dentro? Copinho plástico, celular, tênis, peça de carro, lixo hospitalar, tráfico de gente, droga, tudo que tu pode imaginar. Essa é a situação de hoje. Superprodução, o esgotamento da terra, desaparecimento das espécies,